Bom, meus amigos, eu gostaria de fazer dois vídeos. Um é sobre a sessão da conferência, a sessão da manhã de sábado, o discurso do Elder, do Quórum dos 12 Apóstolos, Elder Gary E. Stevenson, intitulado A Maior História de Páscoa Já Contada. Vou fazer em dois vídeos. Vamos ver o que o Elder Stevenson tem para nos falar. Carta da primeira presidência sobre a Páscoa. Vocês provavelmente se lembram de ter ouvido uma carta da primeira presidência que foi lida em sua ala ou ramo algumas semanas atrás. Essa carta anunciava que no próximo domingo de Páscoa, todas as alas e ramos terão apenas a reunião sacramental, deixando tempo adicional para adoração no lar, em família, em comemoração a esse feriado muito importante, que é a Páscoa. A carta da primeira presidência chamou minha atenção, ele fala, e me levou a refletir sobre a maneira como nossa família tem celebrado a Páscoa ao longo dos anos. Quanto mais eu pensava em nossas celebrações, mais me perguntava se inadvertidamente havíamos mudado o verdadeiro significado desse feriado, que é central para todos os que acreditam em Jesus Cristo. Tais pensamentos me levaram a refletir sobre a diferença entre a forma como celebramos o Natal em comparação com a Páscoa. Durante o mês de dezembro, conseguimos de alguma forma incorporar a diversão do, entre aspas, bate o sino, das meias e dos presentes de Natal e de outras tradições mais reflexivas, como cuidar de quem precisa, cantar nossos hinos e canções de Natal favoritos e, claro, abrir as Escrituras e ler a história de Natal em Lucas capítulo 2. Todos os anos, quando lemos essa amada história numa grande e antiga Bíblia, nossa família faz o que sua família provavelmente faz. Enrolamos lençóis na cabeça e nos ombros e vestimos roupões de banho para representar quem? José e Maria. Então encenamos a preciosa história de Natal sobre o menino Jesus, o nascimento do Salvador. Nossas celebrações familiares na Páscoa, no entanto, têm sido um pouco diferentes. Sinto que nossa família se apoiou mais em, entre aspas, ir à igreja, para proporcionar a parte significativa, centrada em Cristo, da Páscoa. E então, como família, nós nos reunimos para compartilhar outras tradições relacionadas à Páscoa. Adorava ver nossos filhos e agora nossos netos caçando ovos de Páscoa. Ele adorava ver aquilo, ovos de Páscoa, e vasculhando suas cestas de doces. Ele adorava ver isso, os netos. Mas a carta da primeira presidência foi um convite para despertarmos. Eles não apenas convidaram todos nós a garantir que nossa celebração do evento mais importante que já aconteceu na Terra, a expiação e a ressurreição de Jesus Cristo, inclua a reverência e o respeito que o Senhor merece, mas também nos deram mais tempo para passar com a família e os amigos no domingo de Páscoa. Olha que interessante. Estas palavras do profeta José Smith acrescentam mais contexto ao significado dos eventos relacionados à Páscoa. Abre aspas. Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso, fecha aspas, ponto. Lesa e eu conversamos sobre maneiras pelas quais nossa família pode aproveitar melhor a época da Páscoa. Eles conversaram entre marido e mulher. Talvez todos possamos refletir sobre a seguinte pergunta que fizemos a nós mesmos. Como podemos reproduzir o ensino e a celebração da ressurreição de Jesus Cristo
a história da Páscoa com o mesmo equilíbrio, plenitude e rica tradição religiosa do nascimento de Jesus Cristo, a história do Natal? Uma pergunta. Como? Parece ser o que todos estamos tentando. Observe um esforço crescente entre os santos dos últimos dias em direção a uma Páscoa mais centrada em Cristo. Ele observa isso, que inclui um maior e mais ponderado reconhecimento do Domingo de Ramos e da Sexta-feira Santa, como praticada por alguns de nossos primos cristãos. Poderíamos também adotar as tradições da Páscoa centrada em Cristo, encontradas nas diversas culturas e práticas do mundo inteiro. O estudioso do Novo Testamento N.T. Wright sugeriu, devemos adotar medidas para celebrar a Páscoa de novas formas criativas, na arte, na literatura, nos jogos infantis, na poesia, na música, na dança, nos festivais, nos sinos, nos concertos especiais. Esse é o nosso maior festival. Se tirarmos o Natal em termos bíblicos, perdemos 2 capítulos do início de Mateus e Lucas, nada mais. Se tirarmos a Páscoa, não temos o Novo Testamento, não temos cristianismo. Fecha aspas, ponto. Quem falou isso foi N.T. Wright. A Páscoa, a Bíblia e o livro de Mórmon. Amamos a Bíblia por tudo o que ela nos ensina sobre o nascimento, o ministério, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Não há palavras que incorporem mais esperança e repercussão eterna para toda a humanidade do que as proferidas por um anjo celestial na manhã da Páscoa no sepulcro do jardim. Abre aspas. Já ressuscitou, fecha aspas. Já ressuscitou, entre aspas. Somos profundamente gratos pelas escrituras do Novo Testamento que preservam a história da Páscoa e do ministério pascal do Salvador na Judéia e na Galiléia. Enquanto Lesa, que é a esposa dele, e eu continuávamos a refletir e buscar maneiras de expandir nossa celebração da Páscoa em família, a fim de torná-la mais centrada em Cristo, debatemos qual escritura poderíamos ler juntos, uma tradição equivalente a Lucas capítulo 2, só que para a Páscoa. Então tivemos uma epifânia celestial, Além dos importantes versículos sobre a Páscoa no Novo Testamento, nós, como santos dos últimos dias, somos abençoados com um presente de Páscoa extraordinário. O presente de um testemunho exclusivo. Olha que interessante, hein? Outro testamento do milagre pascual que contém talvez as escrituras da Páscoa mais magnífica de toda a cristandade. Refiro-me, obviamente, ao livro de Mórmon, e mais especificamente ao relato da visita de Jesus Cristo aos habitantes do Novo Mundo em sua glória ressurreta. O profeta José Smith descreveu o livro de Mórmon como, abre aspas, o mais correto de todos os livros, fecha aspas. E, a partir de 3º Nef, capítulo 11, ele conta a magnífica história da visita do Cristo ressurreto a quem? Aos nefitas, o ministério pascual do Salvador. Essas escrituras da Páscoa registram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nesses capítulos, Cristo chama 12 discípulos, ensina o que ele havia ensinado no Sermão da Montanha, anuncia que ele cumpriu a lei de Moisés e profetiza sobre a coligação de Israel nos últimos dias. Ele cura os doentes e ora pelo povo de uma forma tão gloriosa que, entre aspas, não há língua que possa expressar, nem homem que possa escrever, nem pode o coração dos homens conceber coisas tão grandes e maravilhosas como a que vimos e ouvimos Jesus dizer. E ninguém pode calcular a extraordinária alegria que nos encheu a alma na ocasião em que ouvimos orar por nós ao Pai. Fecha aspas, ponto. Nesta Páscoa, a nossa família vai se concentrar nos capítulos 17, versículos de 3º Nef 11, capítulo 11, versículo 17, os quais você conhecem bem.
Vocês se lembram da grande multidão ao redor do templo, na terra de abundância, que ouviu a voz de Deus, o Pai, e viu Jesus Cristo descer do céu e fazer o belo convite de Páscoa, entre aspas, dois pontos entre aspas, levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de toda a terra e fui morto pelos pecados do mundo. E a multidão se adentrou um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos, testemunhando que ele era Jesus. E eles clamaram uma só voz, dizendo: Hosana, Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. Espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco sobre a Páscoa. Eu vou fazer um segundo vídeo desse discurso do Elder Gary Stevenson, do Quórum dos Doze, um apóstolo, nessa última dispensação. Obrigado, hein?